Próximo tópico, próximo jogo, vamos sair da Europa e vir para o Brasil, porque tem seleção brasileira em campo nesta sexta-feira às 10 da noite no Couto Pereira. O Brasil enfrenta o Equador pelas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo e olha que a seleção não está nada bem nas eliminatórias e precisa dar resposta. Como é que se faz para acompanhar Brasil e Equador, hein, Alan? Pois é, a seleção brasileira precisa vencer para passar o Equador, passar a Venezuela, que tomou 4-0 da Bolívia também. Tá cheia de problemas com lesões, né? A gente viu nos últimos dias aí. Mas esse jogo às 10 da noite, nessa sexta-feira, vai ter transmissões da TV Globo e do Sport TV para todo o Brasil. Inclusive, a título de curiosidade, né? Esse jogo acabou ficando mal marcado para a Globo, porque caiu justamente na semana do último capítulo da novela Renascer. E é justamente o dia do último capítulo. Normalmente, os últimos capítulos de novelas da Globo são maiores. São capítulos especiais. Dessa vez, eles vão ter que colocar um jogo do Brasil, que originalmente seria às 9h45, né? Foi colocado para as 10 da noite, justamente para dar mais esses 15 minutos para a novela. Afinal de contas, parece que não previram que ia ter jogo do Brasil. A gente sabia dessa data aí há muito tempo, né? Nessa data FIFA, e colocaram a novela para terminar no mesmo dia. De qualquer maneira, Brasil e Equador é um jogo fundamental. E é o primeiro só do Dorival nas eliminatórias, né, Marinho? É, o primeiro do Dorival em casa também com a seleção brasileira. É importante dizer que é o primeiro jogo do Dorival ali próximo à torcida do Brasil. 7ª rodada das eliminatórias, como o Alan bem disse, o Brasil está numa condição bem complicada, é 6º colocado, está aí atrás da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Uruguai, da Argentina. Começou muito mal o Brasil. Digo mais, o Brasil vive a sua pior sequência da história em jogos de eliminatórias da Copa do Mundo. São 4 partidas sem vencer. O empate com a Venezuela e as derrotas para Argentina, Uruguai e Colômbia. Lesões atrapalham um pouco a seleção nesse momento. O Ian Couto, o Savinho, o Pedro, a lesão mais grave, e o Éder Militão, cortados da seleção porque não têm condições, se lesionaram, ficam fora. O Pedro, aquela lesão mais grave, ligamento de joelho, bem mais complicada. O Rafinha, ele não foi chamado por questões de suspensão. Ele estaria suspenso de um jogo e o Dorival optou por não chamar ele para apenas um jogo nesse bloco de 2 desta data FIFA. O Gabriel Jesus e o Joelinton, que não têm sido chamados para a seleção ultimamente, né, pelo Dorival, também estão suspensos, também cumprem essa situação de suspensão. A tendência é que jogue o Luiz Henrique e o Endrick fiquem no banco de reservas. Vamos olhar o campinho do Brasil? A provável escalação da seleção brasileira para esse jogo contra o Equador. Está na tela aí o Alisson no gol, Danilo Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Luiz Henrique na direita, Vini Júnior na esquerda e o Rodrigo naquela função de meio centroavante, meio falso 9, voltando para armar. Esse é o time do Brasil provável para o jogo de hoje. Deixa o teu like, por favor, te inscreve no canal do All Sport. Antes de ir para o Equador, eu quero ouvir a tua opinião sobre esse Brasil, Alan. O que tu acha do momento da seleção? Bom, muitas lesões, muitos problemas, que parece que a seleção, além de tudo, tá zicada pra caramba, né? Quero ver o Luiz Henrique em campo. Gostaria de ver também, ao longo do jogo e ao longo dessa data FIFA, o Endrick, o Estevão, né? O Estevão, principalmente o Estevão, jogar a bola, porque você convocar um jogador só pra dar bagagem pra ele, pô, tem que botar. O moleque é um baita de um craque, né? E a gente vê a Espanha como usou Lamine Yamal, foi campeão da Eurocopa com o cara com 16 para 17 anos. Ele fez 17 anos, acho que um dia antes da final da Eurocopa, né? E por que não aqui? Por que o Brasil tem essa dificuldade com o Dorival Júnior de colocar os jogadores mais jovens para atuar? Mas eu tô bem curioso para ver. O Luiz Henrique tá fazendo uma ótima temporada no futebol brasileiro. E vamos ver se o Vini Júnior desponta, né? Até agora ele não conseguiu jogar nessa seleção brasileira aí. E o ciclo tá muito ruim também, né? Então, assim, eu tô me apegando, Marinho, pra falar bem a verdade, eu tô me apegando na superstição lá de 2002. O ciclo foi uma porcaria, a gente ganhou a Copa do Mundo. Eu tô me apegando à Copa do Mundo de 2002, só na superstição mesmo. É difícil, né? O Brasil vive um momento muito complicado. Eu quero aproveitar para convidar você que está nos acompanhando para depois do jogo da seleção. O jogo começa às 10, a partida, né? Acontece aí, depois do jogo, apitou o árbitro, encerrada a partida, vem aqui para o canal do All Sport, que eu vou estar aqui com você, um grande elenco de comentaristas do UOL, analisando a partida do Brasil, um pós-jogo da seleção.
com todas as informações, análises, o melhor acompanhamento do que acontecer lá no Couto Pereira, nesse Brasil e Equador. Não esquece, né, que é onde assistir, o Alan já te contou onde assistir o jogo, esse é onde assistir o pós-jogo. É aqui no canal do All Sport, deixa o lembrete, ativa o sininho de notificações, não te esquece. Bora falar do Equador também, que está estreando o técnico, né? O Dorival Júnior não tem nenhuma desculpa de dizer que teve pouco tempo de trabalho, porque imagina o técnico do Equador, Sebastián Beccacece, que tantas vezes foi cotado para assumir times no Brasil, já foi auxiliar técnico na Argentina, trabalhou na seleção da Argentina, agora assume a seleção do Equador com essa meta de colocar o Equador na próxima Copa do Mundo. Em relação a jogadores, o Preciado está suspenso e o Minda, que seria a alternativa para a mesma posição, está lesionado. São duas baixas importantes. Ener Valencia é o grande ponto de interrogação nessa seleção do Equador, porque ele vive uma péssima fase no Internacional. Você está vendo no campinho que ele está ali como titular, mas ele está como dúvida para o Kevin Rodrigues, que atua no Sangualois da Bélgica. Sangualois, é difícil dizer o nome do time que ele joga. Mas ele joga lá na Bélgica e está começando bem a temporada, pode ser titular. O Ener Valencia, ele é o maior artilheiro da história da seleção do Equador. Mas ele não tem feito gols no Internacional há quase 2 meses. São 9 jogos de jejum. Desde o dia 13 de julho que o Ener Valencia não balança as redes. O último gol dele foi de pênalti, inclusive no Inter e Juventude. Por tudo isso, até na seleção ele está sendo questionado. Galindes, Arreaga, Félix Torres, do Corinthians, Pátio, Incapié e Pervis Estupinhan. Daí no meio de campo, Sarmiento, Moisés Caicedo, aquele jogador que joga na Premier League, né? O Alan Franco, que é do Atlético Mineiro, e o Ieboá. Na frente, o Ener Valencia ou o Kevin Rodrigues, o provável time do Equador do Sebastián Beccacece. O que tu acha, Alan Simon? A gente consegue bater esse Equador, sim ou não? Falou a gente, seleção brasileira, nós, Brasil. Conseguimos, sim ou não? Eu vou dar um voto de confiança para a estreia do Dorival em território nacional, mas não estou esperando uma grande vitória, não. Uma vitória magra, com jogo feio. Se fosse São Paulo, teria vaia, mas aquele 1-0 só para garantir 3 pontos. Ainda tu garantes que não vai ter vaia lá no Couto Pereira também, hein? Se a coisa não começar bem... em outros lugares do Brasil, a vaia é uma dúvida. Em São Paulo seria uma certeza. Não, se fosse em Porto Alegre, tinha vaia também. Não duvida que teria certeza. Eu ainda tenho a lembrança do jogo das bandeirinhas, lembra? Em 2001? Fim Sim. de 2000, né? O pessoal largando as bandeirinhas que deram na porta do estádio lá em protesto contra a seleção. Acontece. Mas vamos confiar no Brasil. Eu acredito na vitória brasileira. Deixa o like pro Brasil também, por favor. Deixa o like para manter aquela corrente que o Brasil vai se recuperar e vai dar uma arrancada para o topo das eliminatórias da Copa do Mundo. Qual?